Os fios podem ser utilizados para vários objetivos. Eles são utilizados tanto na face como a nível do corpo. Existem vários tipos de materiais que vão fazer com que o fio possa ter um efeito estimulador de colagênio ou de tração, chamado efeito lifting não cirúrgico. Estes materiais também vão permitir com que a durabilidade varie. Existem fios que têm uma durabilidade mais ou menos cerca de 10, 12 meses, fios para 1 ano e meio e eventualmente ter fios de 2 anos ou fios não absorvíveis. Habitualmente, os que mais utilizados são os fios que são absorvíveis, isto é, que o organismo vai absorvendo o próprio fio, portanto vai, entre aspas, dissolvendo o fio, e à medida que existe esta absorção pelo próprio organismo do fio, vai-se formando novo colagênio à volta deste fio que está a ser absorvido pelo organismo. E, portanto, este fio vai permitir essencialmente dois mecanismos, um efeito físico, portanto, quando o fio é introduzido e dependendo da forma com que é introduzido, pode fazer, por exemplo, uma rede tridimensional que vai impedir com que haja uma progressão da flacidez, ou pode também ter um efeito de lifting, dependendo da estrutura do fio, portanto, o fio pode ser liso, como se fosse um fio de cabelo, são os fios mono, ou os fios básicos, e depois os fios podem ser mais espiculados, isto é, ter pequenos ganchos, pequenas garras que vão permitir, por exemplo, fazer o efeito de lifting, portanto, um fio que prende os tecidos que estão flácidos e que vão subir e vão fixar estes tecidos. Portanto, permite essencialmente estes dois mecanismos, um efeito de estimulação do colagênio e um efeito de lifting. Existe também um efeito bioquímico. Este efeito bioquímico prende-se com a chamada de células e modificação de vários tipos de mecanismos metabólicos locais, que vai permitir uma melhoria da circulação e uma estimulação ao nível do colagênio. Bem, relativamente a estes fios, podem ser colocados tanto a nível da face como a nível do corpo. A sua principal indicação prende-se com o rejuvenescimento, portanto, uma estimulação do colagênio, como também obter este efeito de lifting não cirúrgico quando existe flacidez. Ele tem a sua principal indicação a nível do contorno da mandíbula, o terço médio a nível da face, melhoria do chamado bigode chinês, portanto, dos sulcos e das linhas de marionete, destes sulcos que saem a partir da boca, e mesmo a nível do rejuvenescimento a nível do pescoço. A nível do corpo, podem ser aplicados a nível da parte posterior dos braços, a nível do decote, a nível da face interna das coxas e glúteos, e a nível do umbigo também. É muito importante sempre distinguir o que é que existe, se existe gordura associada ou se existe só flacidez. Naturalmente, é o melhor tratamento para estes fios, a sua principal indicação será quando existe apenas a flacidez associada, a nível da pele, e é feito através da introdução de vários tipos de fios. O número de fio vai depender essencialmente do tipo de fio que nós estamos a falar. Se for um fio simples para a estimulação do colagênio, habitualmente estamos a falar em fios mais pequenos, mais finos, que vão ser colocados então desta forma tridimensional ou em forma de estrela para estimular o colagênio, por exemplo, no terço médio, a nível da bochecha. Vão ser aplicados muitos fios, quanto mais melhor. Ou se for fios de tração, são fios habitualmente mais longos, mais compridos, que têm tais espículas e garras que vão fazer o levantamento e a fixação do tecido. E aí estamos a falar muito menos, 3 a 5 de cada lado, por exemplo, a nível da face ou do pescoço. Tem o seu início de ação, vai depender, se forem os fios de estimulação apenas, tem o início da ação habitualmente entre o primeiro e o segundo mês, que é quando o nosso organismo começa a produzir o colagênio. Se for o efeito de tração, de repuxamento, o efeito lifting não cirúrgico, temos o efeito imediato, se bem que nas primeiras 24 a 48 horas pode ocorrer algum inchaço, algum edema, perfeitamente passageiro e melhorável com a aplicação de gelo, e vamos obter o efeito máximo a partir do primeiro mês, quando a pele já está bem esticada, temos bem harmonizado. Vou-vos mostrar aqui alguns fios que trouxe para mostrar. Estes fios, por exemplo, este o primeiro, são fios, um fio muito fininho, um fio básico, que pode ser aplicado, por exemplo, a nível do terço médio para estimular o colagênio. São aplicados habitualmente de forma perpendicular ou mesmo em forma de estrela. Habitualmente devem ser aplicados em número, como eu disse, quanto mais melhor. São perfeitamente absorvíveis, não vão criar volume e vão essencialmente servir para estimular o colagênio. Depois temos outros dois tipos de fios. Estes dois fios, já estamos a falar em fios que têm espículas, portanto, o processo é perfeitamente indolor, porque é feito
através de uma anestesia, a sua aplicação, não só a nível de um creme, como muitas vezes é infiltrado, é aplicado lidocaína, que é um potente anestésico e, portanto, é perfeitamente indolor e, portanto, esta é, como eu digo, é um tratamento que qualquer pessoa pode fazer, até nós homens fazemos, pronto, e isto é um bom indício, que é perfeitamente tolerável e, portanto, este é o fio, podemos ver perfeitamente nesta imagem, eu vou puxar o fio e, portanto, podemos ver perfeitamente que é um fio que tem umas espículas, que tem um rendilhado, digamos assim, que vai permitir, após a sua colocação, portanto, pode ser colocado desta forma, melhorando esta zona do rosto, pode ser colocado nesta forma, melhorando o contorno da mandíbula e pode ser também colocado desta forma, melhorando esta zona, da mesma forma que no pescoço. E, portanto, este fio vai permitir perfeitamente este espiculado, fazer o repuxamento e a sua fixação. Também temos outros fios mais pequenos, para regiões mais pequenas do rosto, ou mesmo do corpo, que vão permitir também este fio mais pequenino, por exemplo, ter a sua indicação para fazer a rinomodulação, não cirúrgica, naturalmente, melhorar algumas modificações que podem ocorrer no nariz, naturalmente existem indicações cirúrgicas que devem ser efetuadas por o médico cirurgião e, portanto, este pequenino fio, podemos ver o seu rendilhado, vai permitir perfeitamente fazer, por exemplo, o levantamento do nariz, ou mesmo, como existe agora muita tendência, chamado Fox Eyes, portanto, existe a colocação destes fios ao nível da ponta da sobrancelha, que vão permitir o levantamento do olhar e a sua abertura e o seu rejuvenescimento. Portanto, é um procedimento perfeitamente seguro, indolor, existem poucas contraindicações, mais um evitar a atividade física mais intensa durante os primeiros 10 dias. É possível andar, é possível correr, mas atividades de impacto não devem ser feitas. A aplicação de gelo e do creme heparinoide para diminuir para os hematomas e basicamente não fazer grandes massagens a nível da face. Estes são as principais indicações. Muito bem tolerado, com efeitos de rejuvenescimento e de lifting muito interessantes. Estava muito longo.